graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que prazer imenso poder ouvir louvores, né? E adorar ao nosso Deus. Primeiramente, depois de saudar vocês, eu quero dar um aviso para aqueles que acompanham a nossa comunidade, aqueles que nos assistem pelo YouTube e pelas redes sociais. Infelizmente, foi declarado, né, estado de emergência no estado de Aitken, aqui no Japão, e também na província onde eu moro, que é Mieken. Então, por senso comum, nós conversamos com a liderança e com a membresia da comunidade e nós suspendemos os nossos cultos presenciais. Por isso, nós estamos aqui mais uma vez reunidos e nada nos impede de adorar ao nosso Deus. Nós louvamos a Deus pela tecnologia, né? Louvamos a Deus de a igreja estar cooperando, né, com o que está acontecendo no mundo. Eu quero encorajar vocês a permanecerem firmes nas suas orações, clamando por esta nação que é o Japão, que tem carecido da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Nós, né, como cristãos e cidadãos também, temos que cumprir o nosso papel e poder, de alguma maneira, poder cooperar, né, com essa situação que está acontecendo e continuar clamando aos céus para que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Dito isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 4. Nós estamos aí na nossa série Esperança Viva, e tem sido muito abençoador, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, e nós vamos retomar a série depois de 2 mensagens passadas, onde o pastor Diogo esteve nos abençoando com a palavra, e hoje nós voltamos aí à nossa série Esperança Viva. Amém? 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7 ao versículo 11, é o texto que nos cabe no dia de hoje. Eu quero convidar você atentamente a abrir a sua Bíblia, ou ligar aí o seu aparelho, o seu smartphone, ou o seu tablet, e está aí acompanhando a leitura da palavra de Deus. Amém? Vocês estão aqui comigo, a Igreja de Nassau, e você que nos assiste ou nos assistirá esta mensagem gravada. Amém? Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende o amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom dispenseiros da graça, da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Eu quero convidar onde você está neste momento, com uma reverência, a fechar os seus olhos, colocar o seu coração, né? Nós que estamos em casa, a probabilidade de nós nos desligarmos da nossa atenção, ela é gigantesca, mas eu creio que é o momento de nós separarmos para o Senhor e estar atento àquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Então vamos orar e pedir a bênção do nosso Deus. Pai, nós queremos te glorificar, Senhor. Primeiramente, nós te agradecemos e te louvamos, a Deus, pela oportunidade. Apesar de tudo que acontece lá fora, nós cremos que o Senhor tem o controle e o domínio de tudo, perfeitamente, nada escapa do teu controle. E é este dia que o Senhor preparou para nós. E nós queremos, Pai, pedir a tua bênção, a tua graça. Que a tua presença, Senhor Deus, seja, ó Deus, específica, tratando a cada coração nesta noite. Ó Deus, visita aqueles também que estarão assistindo esta mensagem gravada porventura, Senhor Deus. Toca também na vida dos meus irmãos que estão aqui na cidade, ao lado, Senhor Deus, de Nassau. Ó Deus, outros que nos visitam, Senhor Deus, de outra parte, que têm acompanhado a nossa comunidade, Senhor Deus, que eles possam também receber esta palavra, Senhor Deus, como vinda do Senhor. Ó Deus, nós queremos clamar também, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, desta nação, aqui do Japão, onde nós estamos, onde o Senhor nos trouxe, Senhor Deus, para ser luz e sal, Senhor, onde o Senhor nos trouxe, Senhor Deus, para proclamar as grandezas daquele que nos chamou, Senhor Deus, das trevas, para a sua maravilhosa luz, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor Deus, Senhor, derrama graça sobre esta nação. Chama os homens ao arrependimento, Senhor Deus, e nesses tempos onde muitas vozes têm sido querendo ser ouvidas, e somente, Senhor Deus, as vozes, ó Deus,
que esse mundo tem oferecido tem penetrado ao coração. Mas nós clamamos a voz que é poderosa e capaz de transformar, Senhor Deus, o mais vil pecador. E essa voz, Senhor Deus, alcance o coração nesta nação. Levanta a tua igreja no poder do Espírito Santo para proclamar, Senhor Deus, o Evangelho nesta língua nativa, Senhor Deus, de maneira eficaz e no poder do Espírito Santo. Pai, japoneses, ó Deus, possam se voltar para ti. Possam, arrependidos, ó Deus, com seus olhos abertos, ó Pai, se voltar, Senhor Deus, para aquele que é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Senhor, abençoa também a mensagem desta noite, Senhor Deus, que tudo seja convertido em glória para o teu nome. Que cada coração receba a porção devida, Senhor Deus, conforme a necessidade presente. Que nós possamos sair daqui convictos e desafiados a colocar em prática tudo aquilo que nós vamos aprender nesta noite. Esta é a minha oração, Pai, te peço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós queremos aí voltar um pouquinho para trás para falar da última mensagem, para nós conectarmos. A mensagem passada nós falamos aí do capítulo 4, do versículo 1 ao 6, onde o próprio Pedro exaltou ali a nós amarmos e termos o mesmo pensamento, né? Termos o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Uma vez que Cristo sofreu corporalmente ou sofreu na carne, nós devemos nos armar do mesmo pensamento que ele. De que maneira? Em relação à obediência e ao sofrimento. Cristo, ele estava convicto disso. Cristo, ele estava convicto daquilo que nós tratamos já algumas mensagens passadas, que é melhor sofrer por fazer o bem do que sofrer por fazer o mal. E mesmo Jesus tendo sofrido, há um consenso, e nós que estamos aqui sabemos disso sem nenhuma sombra de dúvida, que Jesus não pecou, apesar do sofrimento. E aí nós vemos que ele foi perfeito, ele suportou todo o sofrimento. E nós, como cristãos, nós fomos chamados a ter esse mesmo pensamento que Cristo Jesus. Ter a capacidade de suportar o sofrimento por amor a Cristo, mas não pecar. E nós vemos que Jesus não cometeu pecado algum. Diz que nenhum dolo se achou na sua boca, ou seja, nenhum engano, ele foi perfeito. E aquilo que eu tenho falado algumas mensagens atrás, Jesus, ele foi capaz de suportar o maior sofrimento, que é a cruz e também ali o cálice da ira de Deus. Mas ele não foi capaz de se submeter ao menor dos pecados que o homem possa imaginar. Jesus, ele suporta o sofrimento porque o seu desejo maior era de obediência. É isso que ele falava. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E diz que nisso, quando Jesus ele se submete, ele cumpre a sua obra, ele morre e ressuscita ao terceiro dia, Jesus ele rompe com o pecado. Ele rompeu com o pecado. O pecado já não tem influência sobre a vida de Jesus. O pecado e a tentação já não tem uma influência. E nisso que ele ressuscita, depois ali de ser morto e ao terceiro dia, diz que ao romper com o pecado, nós que estamos em Cristo Jesus, o pecado perde a sua força em nós. Nós somos livres da escravidão do pecado. Nós já não estamos sujeitos ao senhorio do pecado. Em Cristo Jesus, nós somos livres para viver uma vida para Ele. E quantos podem dizer amém por isso? Olha só que coisa preciosa. Então ele fala lá na passagem passada, ele nos chamou, então já que Cristo morreu, ele mesmo sofreu, vocês também estão sofrendo, mas ele sofreu sem pecar, vocês precisam ter o mesmo pensamento. Por quê? Porque ele rompeu com o pecado, vocês já não são escravos do pecado. Por isso que se você voltar ao versículo 2 desse mesmo capítulo 4, ele vai falar para que o tempo que lhe resta não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos. Ou seja, mas sim para fazer a vontade de Deus. O tempo que lhe resta na carne, o tempo que lhe resta em vida, o tempo que lhe resta a partir do momento que Jesus Cristo chegou na sua vida, não viva mais para satisfazer os desejos humanos, ou poderíamos falar os desejos que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo Jesus, mas sim para fazer a vontade de Deus. E aí no versículo 3 ele vai falar que no passado nós já gastamos tempo suficiente fazendo aquilo que agrada os pagãos. Tempo suficiente. E não importa, queridos, quanto tempo nós temos convertido. A partir do momento que Cristo entrou na sua vida, ele quer dizer para mim e para você que basta.
é suficiente. Você não tem mais que viver essa vida no pecado. E aí ele listou vários pecados ali: libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. E aqui poderíamos nomear qualquer tipo de pecado. Basta. Vocês já viveram escravizados nesta vida, mas agora Cristo chegou para dar novidade de vida, para que você viva para fazer a vontade de Deus. E aí ele fala no versículo 4 que quando nós nos convertemos, principalmente ali naquele contexto, as pessoas que andavam no pecado e aquelas pessoas que cooperavam e eram cúmplices com você no pecado, elas começam a achar estranho porque você não se lança mais naquelas coisas. E aí que começa a vir a injúria, aí que começa a vir os insultos, é aí que começa a vir a perseguição. Mas Pedro encoraja, independente das afrontas, independente do insulto, permaneçam nesta vida santa, permaneçam não fazendo mais a vontade dos humanos, dos homens, mas volte-se para fazer a vontade de Deus, porque no versículo 5 que fala que, contudo, eles terão que prestar contas com aquele que está preparado para julgar vivos e mortos. Ou seja, todos aqueles que estão em vida e Jesus voltará e terá que prestar conta com eles. Mas aquele também que morreu, ou seja, a morte não dará a possibilidade da pessoa escapar do juízo de Deus. Né? Parece que muitas vezes é impune aos olhos humanos as pessoas praticarem o que praticou nesta vida e morrerem sem uma aparente justiça. Fala, meu Deus, essa pessoa fez tantas coisas aqui, mas diante de Deus não passará. Nem mesmo a morte dará a condição dessa pessoa escapar. Eles terão que ser julgados, por isso que ele está preparado para julgar vivos e mortos. E aí no versículo 6 ele encerra ali dizendo, nessa perícope, dizendo que por isso o evangelho foi pregado a mortos, ou seja, aqueles que estavam em vida, eles ouviram o evangelho, mas naquele momento que Pedro escreve esta carta, eles já estavam mortos. E aí ele fala para que eles, sendo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Porque muitos irmãos ali naquele período possivelmente foram perseguidos e foram martirizados. Eles foram julgados segundo a carne, segundo os homens. Mas ele fala, olha, o evangelho foi pregado para eles. Eles receberam o evangelho e eles podem viver segundo o Espírito de Deus. E é neste mesmo contexto que Pedro, então, ele chama e nos segue exortando a partir do versículo 7. É o que ele vai dizer aí no versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Então, olha aqui, o que Pedro quer dizer, então, com que o fim de todas as coisas está próximo. Não foi que ele falhou na sua provisão, que ele chegou a prever alguma coisa e houve uma falha, porque, afinal de contas, se nós fizermos a conta por cima, já se passaram 2000 anos e nada. Quando você olha para esta palavra, ele fala, o fim de todas as coisas está próximo. O que Pedro quer dizer para nós? A era do Novo Testamento, queridos, é chamada de últimos dias. A era do Novo Testamento na Bíblia é chamada de últimos dias. Quando Cristo veio, os últimos dias chegaram com Cristo Jesus. Em outras palavras, nós podemos falar que estamos vivendo a última hora da história. A última hora da história. Quando Jesus chega, com ele chegam os últimos dias, e por isso Pedro fala, olha, os últimos dias, o fim de todas as coisas, eles estão próximos. O intervalo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda que ele virá é o tempo do fim. Jesus, ele veio para trazer salvação na sua primeira vinda, trazer as boas novas, nos levar ao Pai. Na segunda vinda, não. Para muitos, ele virá como aquele que estabelecerá a sua justiça, punirá o pecado. Ele virá governar sobre todas as coisas. Nós estamos caminhando para o último capítulo da história. E por isso que ele fala, olha, os últimos dias, eles estão próximos. Nós estamos vivendo desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Esse intervalo nós chamamos de o tempo dos fins. E se nós formos ver, a Bíblia vai dizer sobre isso. Abra comigo Tiago, capítulo 5, versículo 8. Os apóstolos usaram, né, esse tipo de linguajar para se referir. Olha só o que vai dizer Tiago 5:8. Os apóstolos, eles viviam nesse entendimento dos últimos dias e ministravam sobre isso. Tiago, capítulo 5, versículo 8, olha o que vai dizer lá.
Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Se você abrir um pouquinho mais para frente aí, um livro antes, Hebreus capítulo 10, versículo 25, ele vai dizer: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se você for para Atos capítulo 2, texto muito conhecido, Atos capítulo 2, versículo 17. Abra lá na profecia, aonde Pedro ele prega e ele cita essas palavras. Atos 2, 17 vai dizer assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Aí eu falo para vocês, queridos, aquilo que Pedro pronunciou nessas palavras, elas se cumpriram, sim ou não? Elas se cumpriram, era a profecia de Joel, mas ele se refere nos últimos dias, aonde Cristo ele veio. E nós contamos os últimos dias, os fins, né? Aonde Cristo ele chega, inaugurando o seu reino, quando ele estabelece até a segunda vinda de Cristo. Por isso fala, nos últimos dias derramarei do meu espírito. E ali nós sabemos que no Pentecostes acontece. E ainda segue derramando do seu espírito, Deus, sobre vidas. Conversões estão acontecendo no mundo. Outros corações estão sendo endurecidos. Mas nós estamos vivendo os últimos dias. Mas o fim de todas as coisas se dará somente na segunda vinda de Cristo Jesus. Nós estamos vivendo nos últimos dias, mas o fim de todas as coisas se dará somente na segunda vinda de Cristo Jesus. Lá em Mateus, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz ao Sinédrio que ele voltaria. Olha só o que vai dizer Mateus capítulo 26, versículo 64. Mateus 26, 64. Vai dizer assim: mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo as nuvens do céu, sobre as nuvens do céu. Então, o próprio Cristo ali, já sendo julgado pelo Sinédrio, ele fala, olha, mas eu digo a vós. E aquilo que Cristo fala, queridos, se cumpre. Se Jesus fala, é certeza que vai acontecer. Chegará o dia em que vereis. Não ouvirão falar que Jesus voltou. Todo olho verá que ele voltará e ele vai vir sobre as nuvens no céu. Que dia será esse maravilhoso? O fim de todas as coisas. E nós somos chamados para viver nessa realidade da expectativa da segunda vinda, que Cristo ele pode voltar a qualquer momento. Olha só o que vai dizer a respeito disso. Nós já sabemos diante da Bíblia que nós estamos vivendo os últimos tempos e que Jesus voltará, mas a Bíblia não nos fala quando isso, de fato, com minutos e horas e dias, ano, que isso acontecerá. O que diz Mateus capítulo 24, 36. Olha o que vai dizer Mateus capítulo 24, versículo 36. Mateus 24, 36 vai dizer assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Se você for para o versículo 42 desse mesmo capítulo de Mateus 24, vai dizer, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Olha só que interessante, além disso, se você ler 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer algo ali, ele vai dizer, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Então, olha só que interessante, você olha para a Bíblia e é claro que está falando que Jesus vai voltar, que nós já estamos vivendo os últimos tempos, mas a Bíblia não dá margem para que nós venhamos conhecer com todas as letras quando isso vai acontecer, o dia, a hora, o momento que isso vai acontecer. Mas olha só, ela manda nós estarmos atentos não com o momento que ele chegará, mas com a certeza que ele virá.
E o alerta para nós aqui, segundo Mateus, é que nós venhamos vigiar. Vigiar. E nós somos, queridos, afrontados por um inimigo que está tentando deprimir-nos dia após dia. Nós esquecemos, né? Nós estamos se tomando tanto dessa vida, nós estamos se enchendo tanto com os prazeres desse mundo, que nós nos esquecemos que Jesus voltará. E muitas vezes nós estamos tão apegados às coisas desse mundo que nós nem queremos que Jesus volte. Ou queremos cumprir alguns planos, falar, Jesus, não volta logo, não. Espera um pouco, deixa eu cumprir os desejos do meu coração nessa terra. O nosso anseio está perdido muitas vezes. Mas, muitas vezes, querido, essa doutrina ela sobressai quando nós estamos vivendo momentos difíceis da vida. Quando o mundo está um caos, é uma das doutrinas que mais se fala. É uma das doutrinas que mais se sobressai. E muitas vezes nós começamos a se voltar para o Senhor quando nós percebemos que esse mundo ele está de mal a pior. Quando esse mundo está gemendo pela volta de Cristo. Quando nós começamos a olhar para o cenário mundial. E naquele tempo de Pedro não era diferente. Naquele tempo de Pedro já havia começado uma perseguição, não havia chegado ao seu ápice, mas Pedro já estava escrevendo aquelas igrejas da Ásia Menor para que eles pudessem permanecer firmes no Senhor. E olha só, ele está encorajando para falar, nós estamos vivendo nos últimos tempos. O fim de todas as coisas está próximo. E não nos compete saber quando isso acontecerá, mas como. E aí nós devemos estar preparados para isso. Não quando acontecerá, mas como acontecerá e como nós devemos estar preparados para esse grande dia, é o que ele vai dizer no versículo 7, se você saiu daí. À luz da realidade de que os nossos dias estão aí contados, Pedro vai exortar ainda no versículo 7 de que maneira nós devemos estar preparados. Ele vai dizer aí na parte B, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. A exortação de Pedro é que nós venhamos ser criteriosos e sóbrios. Em outras versões, sóbrios aí vai dizer alertas. E está relacionado à nossa mente aqui, querido. Ou seja, aos nossos pensamentos. E muitas vezes a preocupação desse mundo e os seus falsos prazeres têm embriagado a nossa mente. É por isso que ele vai usar essa expressão de sobriedade. Ser sóbrio. Esteja alerta, esteja com a sua mente atenta. E muitas vezes nós estamos tão preocupados com as coisas desse mundo e tão gozando dos prazeres dessa terra que nós somos embriagados e nós não conseguimos pensar sobre o que está acontecendo. E Pedro aqui ele é muito claro. Não devemos perder a cabeça, mas nós devemos aqui usar de maneira sóbria. Por isso, por outro lado aqui, se nós estamos pensando aí na segunda vinda de Cristo, nós não devemos aí definir datas, primeiramente. Durante a história, nós vemos aí, se você for estudar um pouco da história, e não muito longe, vários líderes cristãos aí tentaram colocar uma data para a volta de Cristo. Somar alguns números e pegar o livro de Daniel e outro de Ezequiel e pegar as coisas que estão acontecendo no mundo para falar datas que Jesus voltaria. E às vezes as pessoas ficam embriagadas com essas coisas e não se preparando de que maneira nós devemos esperar, mas preocupado qual será o dia que isso acontecerá. Então já estava ali acontecendo algumas coisas e poderia dar a entender que Jesus Cristo de fato estava voltando, mas Pedro ele pede sobriedade a esses irmãos, para que eles não venham perder a cabeça. E nós devemos aqui, queridos, em outro extremo que pode acontecer, não se separar das coisas, da sociedade. Né? Os amishes, né, quando você vai estudar, eles vão morar num campo, eles não têm contato nenhum com este mundo, eles tentam se apartar de tudo. Muito pelo contrário, a palavra já falou que nós somos chamados para proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, enquanto estivermos neste mundo, nós devemos viver como uma proclamação. Somos aqueles que o Senhor nos chamou para ser luz e sal neste mundo, para viver a luz do Evangelho e não se apartar desse mundo, mas suportar. E a oração de Jesus era essa: Senhor, não os tire do mundo, mas os livre do mal. É que nós venhamos ficar aqui, porque se o propósito de Deus fosse a enviar Cristo Jesus e nos retirar deste mundo,
não teria por que ficar aqui. Simplesmente o Senhor o faria. Mas ele nos deixou aqui com um propósito, ele nos deixou aqui como testemunhas dele. Então nós devemos andar, né, nisso, ó, sobriedade. Então Pedro nos lembra aqui que Jesus vai voltar. Que Jesus vai voltar e o mundo pecaminoso será julgado. Então nós vamos ver aqui que Pedro ele nos chama a andar de maneira sóbria. Não andar de maneira nécia, ficar alerta. E nós podemos aqui, queridos, estar de maneira alerta com um propósito. Ele vai dizer no versículo 7, para o bem das vossas orações. É isso que diz a sua versão? Ele fala que nós viemos estar sóbrios, ele fala que nós viemos ser criteriosos para o bem das nossas orações. E o que faz o cristão ser negligente aqui em orar são as preocupações e os prazeres deste mundo, mais uma vez. Nós somos negligentes. Quando estamos tão enfincados nesse mundo aqui. E as preocupações da vida, parece contrário, né? Tem pessoas que falam que durante as preocupações elas se apegam mais a Deus, mas muitas vezes não é assim. As pessoas são tomadas por aquele temor, as pessoas ficam olhando o cenário mundial, e elas esquecem de orar, ela não tem uma vida dedicada em oração. E as pessoas que têm a mente criteriosa e sóbria, em outras palavras, elas não deixam de levar por coisa alguma. Mas elas estão centradas em uma vida de oração. E uma vida de oração nada mais é que uma dependência de Deus. Uma vida de oração nada mais é que uma relação profunda com o Senhor. Aonde o cristão que tem a mente sóbria, aonde o cristão que ele é criterioso, ele não se deixa tomar pelas coisas desse mundo, ao ponto de que isso quebre a minha relação com Deus, ao ponto de que isso quebre a minha dependência de Deus. E muitas vezes nós olhamos sim para o cenário mundial, e aí nós olhamos para a vida, né? Hoje no Brasil nós olhamos lá, e aí fala, meu Deus, se o presidente cair já era o nosso país. E na verdade nós esquecemos que ele só está ali porque Deus colocou. E nós esquecemos que esse governo está sujeito a um governo maior e soberano. E muitas vezes nós estamos afligidos. E se o Bolsonaro morrer do coronavírus, o que vai ser do nosso país? Será que o PT vai tomar? Será que vai entrar outro partido? E nós estamos muitas vezes desesperados. E nós esquecemos de nos relacionar e colocar em oração a dependência de um Senhor que tem um governo maior. Porque poderia entrar na mente daqueles ouvintes ali de Pedro, mas que será de nós? Nero é o governador. E Nero não está de bons amigos com os cristãos. Então, meu Deus, o que vai ser? Qualquer hora vai chegar essa perseguição, nós vamos perder as nossas vidas. Já havia casos de irmãos que haviam perdido, por isso que ele fala, olha só, por isso o evangelho foi pregado a esses irmãos, para que eles pudessem viver segundo Deus. Mas esses que estão praticando injustiça, olha só, Deus está preparado para julgar vivos e mortos. Portanto, permaneçam firmes, os fins de todas as coisas estão próximos. Porque vocês agora, à luz desta verdade, o que vocês devem fazer? Serem criteriosos, sóbrios. Não deixe que isso tome o seu coração. Não deixe que isso quebre a sua relação com Deus. Não deixe que você pare de confiar nele e comece a confiar nas circunstâncias. Essa é a ideia. Olha só, para o bem das vossas orações. E muitas vezes é nesse sentido. E se nós olhamos ali para a oração do Pai Nosso, que foi a oração que o Senhor nos ensinou a orar, ali vai falar de muitas coisas, ali vai ensinar a gente a orar pelo pão nosso de cada dia, ali vai falar para que nós venhamos orar, para que perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, ali vai falar que nós também somos chamados a orar a Deus para que nós não caímos em tentação e nos livre do mal, mas ali também é chamado que nós venhamos orar para que venha o reino. Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então nós vemos que nós estamos numa dependência de maneira sóbria em saber que essas coisas elas precisam acontecer. O Senhor já havia dito que elas acontecerão e que os tempos virão e não serão tempos fáceis, serão tempos difíceis, mas confiem na palavra do Senhor. Ele voltará e ele colocará debaixo dos seus pés todas as coisas. Esta é a nossa confiança. O cristão criterioso, o cristão que é sóbrio, que não se deixa levar pelas coisas desse mundo, é aquele que vive numa dependência plena do Senhor. E nada, nem as circunstâncias desse mundo é capaz de quebrar a nossa relação com Ele. Você pode dizer amém por isso?
Olha só que coisa preciosa. E cada mês que passa, cada hora que passa, cada ano que passa, cada minuto, cada milésimo de segundo que passa, Deus se aproxima mais. A vinda está mais próxima, o fim está mais próximo. Cada segundo, cada milésimo, um piscar de olhos, está chegando mais perto do fim. Se isso não for, que você vá antes, ou qualquer pessoa que está ouvindo esse vídeo, talvez ele não chegue, mas você vai ter com ele antes. Por isso que ele fala, ele está preparado para julgar vivos e mortos. Não se preocupe com aqueles que morreram. Eles ouviram a mensagem do evangelho e agora eles podem viver segundo Deus eternamente. Então você vê que Pedro vai fechando todas as possibilidades que pode roubar o nosso coração neste mundo, nem mesmo as circunstâncias. Ele já mostrou que era o plano eterno de Deus, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E não havia mérito nisso. Ele já mostrou que nós íamos perseverar, porque há uma herança eterna guardada nos céus pelo poder de Deus, qual nós chamamos isso de esperança viva. Ele nos chamou, apesar de viver as injustiças desse mundo, a permanecer firme, a viver uma vida santa como ele é santo em todo o nosso proceder. E ele está nos encorajando mais uma vez aqui, Pedro, permaneça firme, o fim de todas as coisas está próximo, sejam criteriosos, não se deixe levar, se embriagar por essas coisas, para que essas coisas não interrompam, não venha tomar a sua vida de oração com o Senhor, mas permaneça na dependência dele. Olha só que coisa preciosa. E tendo em mente que o tempo se aproxima, então como nós devemos viver? Versículo 8. Então, olha só o que ele vai dizer no versículo 8, acima de tudo. Porém, tende amor intenso uns para com os outros. Olha só que interessante, uma das marcas, nós temos falado sobre isso, essencial da fé cristã, essencial, não pode faltar o amor. Colossenses capítulo 3, no versículo 14, vai dizer, acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Amor é o elo perfeito, aquilo que conecta todas as coisas, o amor de Deus. O amor é fruto do Espírito, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Nós seremos conhecidos, eu tenho falado sobre isso, como discípulos de Cristo, se nós de fato os amarmos uns aos outros. João, capítulo 13, verso 35. João, no capítulo, lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 7, próprio apóstolo João, que é conhecido como apóstolo do amor, ele vai nos dizer lá, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha só, o verdadeiro Filho de Deus é guiado pelo amor que vem do próprio Senhor. Então, uma marca essencial dos filhos de Deus é o amor. Gálatas, capítulo 5, verso 14, toda a lei se resume num só mandamento. Num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Amar é um mandamento, queridos. E se amar é um mandamento, olha só que interessante. Nós temos que ter isso em mente, não é uma opção. E se amar é um mandamento, amar vai além das emoções. Muitas vezes os mandamentos de Deus não nos provocam um arrepio na coluna, uma sensação gostosa. Simplesmente é um mandamento que nós devemos cumprir. E muitas vezes nós confundimos o amor que o mundo nos oferece com o amor que a Bíblia manda. A Bíblia nos manda amar uns aos outros, não uma opção. Então ele vai além de sentimentos. João capítulo 15, ele vai falar sobre isso, 15, versículo 12. O meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu amei. O amor sacrificial. E aí ele coloca o amor como exemplo. E nós já sabemos como Cristo nos ama, entregando a si mesmo por nós. E nós, como filhos de Deus, para cumprir o mandamento, lá no capítulo 1, versículo 2, fala que nós fomos predestinados, segundo o pré-conhecimento de Deus, para uma vida em obediência a Jesus Cristo. Então, mais uma vez, aqui ele nos chama, recordando, ele já havia falado nos capítulos anteriores que nós devemos ter um amor fraternal não fingido. Mais uma vez, aqui Pedro exortando que nós venhamos ter um amor intenso pelos nossos irmãos. Romanos capítulo 13, versículo 8, é uma das passagens maravilhosas. Olha o que vai dizer Romanos 13, versículo 8.
não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Olha só, a Bíblia fala que nós não devemos dever nada para ninguém, exceto o amor. Então, do amor nós somos devedores. E quem ama cumpre a lei de Deus. A lei de Deus está resumida nesse mandamento. Quando Gálatas fala, ame o seu próximo, porque ali se resume todo o mandamento, é a ideia de que se nós amamos o nosso próximo, é evidência que nós amamos a Deus. Porque é muito mais fácil nós dizermos que amamos a Deus, mas na prática não demonstrarmos que amamos o nosso irmão. Mas quando nós amamos o nosso irmão de fato, fica ali uma grande evidência o nosso amor pelo Senhor. Porque ele derramou esse amor nos nossos corações, para que nós venhamos demonstrar de maneira prática, de maneira intensa, como diz aqui o versículo 8 dessa passagem de Pedro, para com o nosso próximo. E quando nós amamos mutuamente uns aos outros, nós somos capazes de fazer ainda o que diz o versículo 8. Olha só o que o amor é capaz de fazer. Porque o amor cobre multidão de pecados. E muitos pegaram esse versículo para distorcer ele para boas obras. Por exemplo, se eu amo, ele vai cobrir multidão dos meus pecados. O único que é capaz de cobrir a multidão dos meus pecados e me perdoar plenamente é Cristo. Não tem obras para que possa fazer isso. E muitas pessoas pegaram esses versículos, principalmente os católicos romanos, para falar, olha, você precisa exercitar o amor para que os seus pecados sejam perdoados. É claro que nós somos chamados a amar o nosso próximo, né? Aquele que ama é conhecido de Deus. Mas a ideia aqui de que o amor cobre multidão de pecados, a ideia é que o amor aqui, ele perdoa muitos pecados. Então, olha só que interessante. O amor intenso, queridos, é aquele amor que ele não fica ofendido. Ele pode ser machucado naquele momento, mas ele não permanece naquele estado. A pessoa que ama de maneira intensa é uma pessoa que perdoa. Por isso que ele fala é que o amor cobre multidão de pecados. E essa ideia ela é tirada lá de Provérbios, no capítulo 10. Eu queria que você fosse para lá comigo. Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Essa citação Pedro tira de lá para falar do Provérbios de Salomão, Provérbios capítulo 10, versículo 12. Olha o que ele vai dizer ali, a respeito disso, desta referência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Então nós vamos ver aqui que interessante o contraste que vai fazer Salomão, e Pedro empresta essa palavra lá, de Provérbios, capítulo 10, versículo 12. O ódio provoca dissensão, ou brigas aqui, né? O ódio é a causa das contendas, queridos. É a causa pelo qual o homem denigre e difama os outros. Olha que interessante. Porque nós temos, assim, uma imagem do ódio, daquela pessoa que é rancorosa, aquela pessoa que, né, ela chega, treme, as aveias aqui do pescoço, elas saltam. Mas olha só, a ideia aqui da pessoa que é uma pessoa que odeia, é uma pessoa que planta contendas. É uma pessoa que todo tempo está arrumando confusão, briga, está plantando uma semente ali para arrumar alguma confusão. E isso que Salomão faz aqui, o ódio provoca essas coisas. Mas há um contraste, segundo ele, o amor. Já o amor produz o efeito contrário. O amor, no caso aqui, é os homens que amam uns aos outros, perdoam uns aos outros. E ele fala que isso deve ser mútuo. E Pedro, ele entende, assim como a Bíblia já descreve para nós, que nós somos pecadores. Pecadores. Não tem um ser dentro da igreja que não possa ser que não fale. Pode ser que fale, e fale muitas vezes. Por isso que esse amor, ele precisa ser intenso. Esse amor, ele precisa cobrir o pecado do meu irmão. O meu amor não é para expor o pecado do meu irmão. O meu amor para com ele é trazer o meu irmão para perto, perdoá-lo. E também, a ideia, queridos, quando nós falamos que o amor cobre e perdoa, nós temos que ter em mente que o amor genuíno, o amor sincero, é aquele amor que confronta. Não estou falando aqui que o amor passa por cima, pecou, fala, eu amo, está perdoado. Não, o amor confronta.
Mas o amor não permanece no estado ao chegar ao ponto de falar assim, não, agora você passou dos limites, agora eu não vou te perdoar. Aquela pessoa que ama intensamente, ela cobre muitos pecados. O irmão falhou hoje, ele pode falhar amanhã de novo. Por isso que quando perguntaram para Jesus, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? Não, 70 vezes 7. Jesus estava falando ali quantas vezes for necessário você precisa perdoar. E esta ideia do amor, o amor cobre multidão de pecados. É claro que o reflexo do amor de Deus por nós, que Deus prova o seu amor para com nós, sendo nós ainda pecadores, é claro que o amor de Cristo nos redime da culpa do pecado, nos livra da condenação. Mas o amor para com o nosso irmão era para perdoá-lo, para restaurá-lo, não para afastá-lo, não para denegrir o nosso irmão. E olha só, ele empresta a palavra de Salomão para falar, aquele que semeia contenda é odioso, mas é aquele que ama, esse daí sim cobre multidão de pecados. O cristão que perdoa, aquele é o cristão que ama. E é em tempos assim, quando nós estamos vivendo, queridos, pode acontecer de nós estarmos vivendo numa comunidade onde pessoas estão desesperadas, onde pessoas, em vez de estar buscando a Deus, elas estão atirando para todo lado. Ou as pessoas que vivem de maneira insensata, elas vivem ali sem ser criteriosas. Às vezes ela mete o pé pela mão e às vezes você tem que falar com o irmão uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele fala, quer saber? Ah, abandonei. Não, o amor está disposto a ir lá e perdoar a multidão de pecados. O amor ele está naquela condição de ir até o seu irmão para trazê-lo de volta. Por isso que ele fala, o nosso amor deve ser assim, para que ele possa cobrir multidão de pecados. É o que diz lá 1 Coríntios, capítulo 13, que é bem famoso, do verso 4 ao 7. Ele vai dizer, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor. Por isso que o amor é capaz, ele não guarda rancor, ele é capaz de cobrir multidões de pecados, e nós somos chamados a viver de maneira intensa, amando o nosso próximo. Mas aí Pedro, ao falar desse amor, agora ele quer aplicar esse amor na vida da igreja. Como então eu posso demonstrar este amor que perdoa de maneira prática, que esse amor é tão intenso? Primeiramente, o amor ele perdoa, como ele já disse. E agora o segundo está aqui no versículo 9. Ele vai fazer uma aplicação deste amor para nós. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Em nossos dias, né, queridos, no mundo que nós vivemos, é comum você viajar e você conseguir uma pousada, conseguir hotéis, né, até mesmo aquelas chácaras fazendas que são hotelarias, né, você consegue aí alugar muito fácil, mas naquele tempo ali não era tão simples assim. Principalmente os cristãos, de ter que ficar numa casa que era uma casa de um ímpio, e ter que viver dentro daquele contexto. Então, era tão importante a hospitalidade naquele tempo que os cristãos eles dependiam para proclamar o evangelho, eles viajavam muitas vezes, eles precisavam de um local para ficar. Então, era comum, uma forma de demonstrar o amor naquela época era abrindo a sua casa para aquela pessoa pudesse ficar ali. E é interessante, né, que este amor de Deus manda que nós venhamos ser hospitaleiros, acolher aquele que precisa, e nos remete à figura de Jesus no seu nascimento. Quando Jesus ele vai nascer, diz que não conseguiu nenhum lugar para ficar hospedado. O Rei dos Reis não conseguiu. Mas ele fala para nós que nós devemos ser hospitaleiros. É interessante que ele fala que nós devemos ser hospitaleiros aqui, mas sem murmuração. Olha só, Deus ele conhece o nosso coração. Naquele tempo poderia ser de várias maneiras a hospitalidade. Primeiro, por causa do evangelho. Era um meio do evangelho sendo proclamado em outros lugares. Então, um cristão abria sua porta para que ele ficasse ali. O outro meio naquele tempo eram as igrejas que eram plantadas. Não tinha templos naquele tempo. As igrejas eram em casa. Precisava do amor do irmão para abrir as suas portas, para acolher a igreja dentro da sua casa.
Então, isso aí necessitava desse favor do irmão, desse amor. E a outra questão é por causa da perseguição. Às vezes vinha um cristão de outros lados que estavam sendo perseguidos e poderiam chegar em tal cidade, chegar naquela cidade e não ter aonde recostar a sua cabeça. Ele fala, vocês precisam ser hospitaleiros com essas pessoas, abrirem as portas de vocês sem murmuração. Porque, queridos, sem murmuração, nós não temos dificuldade nenhuma. Eu creio que você não é diferente de ser hospitaleiro com aquele que você conhece. Sabe aquela pessoa que você tem uma afinidade, que você já conhece a história dela, você até se compadece, você abre a sua casa, sei lá, você constrói alguma coisa, até aluga um lugar para ela ficar. Mas é aquelas pessoas que a gente nunca viu na vida. Aquelas pessoas que eram hospedadas, muitas vezes elas não eram conhecidas. Mas como eu tinha falado numa das mensagens, não tinha como você ir na internet e averiguar, puxar a ficha dela, para saber se ela era uma pessoa que está somente aplicando um golpe ou não, ou era genuíno. Então eles abriam as suas casas e falavam, faça isso sem murmuração. E poderia ser também aquela condição de que, olha, a igreja vai ser aonde? Vai ser na minha casa. Então faça isso como se estivesse fazendo para o Senhor. E a mesma coisa, a situação não está difícil, olha o que está acontecendo aqui, porque era o que estava acontecendo naquele tempo, nesse contexto de Pedro, a igreja sendo perseguida, sendo oprimida. Um poderia pensar assim, eu já tenho o meu problema, vai vir mais um para mim. Ou seja, você vê como muitas vezes nós só pensamos em nós, mas o pouco que nós temos em mão, Deus pode fazer com que nós venhamos abençoar a vida do nosso próximo. Né? Jesus falou que a gente não precisa de muito para abençoar. Ele falou, você tem 2 capas? Então dá uma para o outro. Tem uma para você? Tem. Então dá outra. Mas muitas vezes nós somos tentados no nosso coração a dar o que está sobrando. Tem umas camisetas lá em casa que não servem mais. Sabe o que é, não? Tem uns tênis lá rasgados. Sabe, irmão? Não estou falando que se você não tem algo que não sirva para você e pode abençoar o seu irmão, não estou falando isso, que você não dê. Mas eu falo no sentido vou dar porque ele está ocupando o lugar, tá assim. Se não dava, não. Mas assim, conforme a necessidade. Que Deus toque o nosso coração para ter esse amor intenso de maneira prática, olhar para ele e falar, Senhor, eu tenho o suficiente. E aparecer alguém que não tem, fala, Senhor, toca o nosso coração para ser esse instrumento de bênção na vida do nosso próximo. E é justamente isso que Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 25. Olha o que ele vai dizer lá. Olha o que diz Mateus 25, a partir do versículo 34. O Senhor Jesus Cristo, falando aos seus discípulos, texto conhecido, olha só, Mateus 25, a partir do 34 ao 40. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha só o que vai dizer o versículo 35. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando vimos você com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeres a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então você percebe, olha só, eles estavam fazendo, mas quando, Senhor, que tu era estrangeiro e nós hospedamos o Senhor? Ele fala, olha, quando vocês fizeram um desses pequeninos. Então você perceba que todo o nosso serviço que nós prestamos é em dedicação ao Senhor. Então, isso era claro, a igreja carecia de pessoas que acolhessem essas pessoas, que elas precisavam de algum lugar para reclinar a sua cabeça. E muitas vezes poderia ser da boca para fora. Nós fazermos algo simplesmente porque está na Bíblia, era uma forma visível de mostrar que você era piedoso. Afinal de contas, se viesse um estrangeiro ficar na sua casa, provavelmente o bairro ia saber que tinha um estrangeiro lá. Ia falar assim, nossa, o Luciano é crente. Porque, afinal de contas, ele está praticando a justiça. Mas muitas vezes no meu coração estava murmurando. Não vejo a hora dessa pessoa ir embora, ou sei lá, estou chamando ela aqui, mas na verdade eu não quero.
Ele fala, faça isso de coração. Tudo que nós viemos fazer, façamos com amor. E o amor é isso. Ele não murmura, o amor ele faz de boa vontade. E aí, debaixo dessa aplicação do amor ainda, volte lá, se você saiu do versículo 10, Pedro ele vai falar ainda a respeito da aplicação desse amor intenso. Olha o que ele vai dizer no versículo 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, a palavra de Deus agora nos exorta ao serviço mútuo, de maneira amável, com amor intenso. E todos nós, segundo o texto aqui, fomos dotados por Deus, queridos. Ou seja, você recebeu um dom. É o que a palavra está dizendo aqui, ó. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, esse cada um aqui, ele quer incluir todos. Todos nós, queridos, independente da idade, todos nós recebemos um dom da parte de Deus. E os dons, eles são variados. Nem todos têm o mesmo dom. E por isso que fala aqui de multiforme graça de Deus. Se você abrir Romanos no capítulo 12, do versículo 4 ao 8, ele vai listar um pouco os dons ali. Eu não vou falar da outra lista de 1 Coríntios 12, mas aqui em Romanos, no capítulo 12, do versículo 4 ao 8, é interessante, ele vai traçar uma lista para mostrar essa multiforme graça de Deus. Olha o que ele vai dizer, Romanos 12, a partir do 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se a fazê-lo. Ou que exorta, se faça na dedicação. O que contribui com liberdade, o que preside com diligência e quem exerce misericórdia com alegria. É interessante que ele fala aqui, ó, que esse corpo tem muitos membros e cada um tem uma função dentro desse corpo. Então, nós estamos dentro desse corpo, que nós chamamos o corpo de Cristo, que é a igreja, e segundo Romanos capítulo 12, é os mais variados dons que existe aqui. E cada um cumprindo a sua função. Eu não vou ler, mas se você quiser ler depois lá a 1 Coríntios capítulo 12, ele vai trazer uma lista imensa de dons ali. E diz lá no versículo 11 desse capítulo 12 que Deus, o Espírito, ele entrega conforme lhe apraz, individualmente. Quem dá esses dons para nós é o Espírito Santo de Deus. Se você quiser marcar 1 Coríntios 12, 11. Então, ele dá conforme lhe apraz. Conforme lhe apraz, ele derramou o dom sobre cada um de nós. E o Senhor nos deu aí, querido, a igreja, que é o corpo de Cristo, essa variedade de dom, de modo que nós venhamos depender uns dos outros. Essa é a beleza da igreja. Ao mesmo tempo que ele nos chama em unidade, quando nós começamos a exercer aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, nós estamos se colocando em independência, uns dos outros. Assim como você depende da sua perna, a sua mão às vezes depende do seu pé e assim por diante. São partes do seu corpo que elas não estão ali só ocupando espaço, ela tem o seu porquê. E ela te ajuda. Então, lá 1 Coríntios, no capítulo 12, do 21 ao 22, ele vai falar sobre isso. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 21 ao 22. Olha o que vai dizer o apóstolo Paulo a respeito dessa passagem. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 21 ao 22. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer ao pé, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Então, não existe essa ideia. Deus, ele formou dessa maneira, dando a cada um variados dons para que nós venhamos depender uns dos outros. Por isso que ele fala aqui que nós devamos, queridos, servir conforme o dom que recebemos. Agora, é claro que você precisa saber qual é o dom que você recebeu. E essa é a dificuldade de muitos. Meu Deus, eu tenho um dom? Que dom é esse? O que o Senhor me deu que eu posso fazer?
né? E muitas vezes a esse entendimento nós podemos falar isso numa outra hora, que não é a questão de especificar os dons, mas ele fala que você tem um dom e você precisa colocar esse dom à disposição. Não há nenhum cristão que não possa contribuir no corpo de Cristo, não há nenhum. Não existe aquela ideia, mas o irmão lá acho que é o café com leite, né? Quando a gente brincava, né? Quando era criança, a gente tinha um menino que era menor que queria brincar, a gente falava que ele era café com leite, né? Deixava ele ali só para fazer de conta que ele está no grupo. Não, na igreja não existe isso. Todos têm um dom e todos foram chamados para servir. E é interessante aqui que nós devemos servir uns aos outros conforme o dom que recebemos. E ele vai falar no versículo 10 que nós recebemos como bons despenseiros. E a ideia aqui de dispenseiros é administradores. Nós somos apenas administradores dos dons que recebemos da parte de Deus. O que você entende quando alguém fala que você vai ser um administrador da empresa dele? O que ele quer que você faça? A empresa é do dono, mas ele te contratou como um administrador. Ele simplesmente quer que você conduza aquele negócio e administre conforme as ordens do chefe. Então, é interessante, a empresa não é do administrador. A empresa é do dono. Os dons não são nossos, os dons foram confiados a nós. Os dons são de Deus. E Ele quer que nós venhamos usar, já que Ele é o dono, Ele é o Senhor, que nós venhamos administrar conforme a sua vontade. E qual é a vontade de Deus para nós com os nossos dons? Que nós venhamos servir uns aos outros. É interessante, né? Ele pega, olha, como bons dispenseiros, a ideia de mordomo, aquele mordomo que serve o seu amo. Ele fala, apenas sirva. Eu dei para você, você não é o dono. Você está sujeito a esse senhorio, apenas sirva. O dom foi dado a você. É como se Deus falasse para você, apenas sirva. É interessante, né? É com aquilo que ele colocou na sua mão, ele quer que você venha servir. É interessante que Pedro ele vai pegar os dons e ele vai reduzir esses dons aqui em dois. Se você for para o versículo 11, ele vai dizer algo interessante aqui. Ele vai mostrar que esses dons eles se encaixam em duas categorias, que seriam os que falam e os que servem. Todos os dons vão passar por um desses dois aqui, necessariamente, em duas categorias. Aqueles que falam e aqueles que servem. E é justamente aqui que ele fala como nós devemos fazer isso. Já entendemos, temos um dom e ele quer que nós venhamos colocar esses dons que recebemos a serviço da igreja, a serviço um dos outros. Agora ele vai mostrar de que maneira nós devemos fazer isso, ele vai reduzir aqui em duas categorias, os que falam e os que servem. E primeiro está no versículo 11, na parte A, ele vai dizer primeiro dos que falam. Olha só o que ele vai dizer aqui. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Olha só, falar de acordo com os oráculos de Deus é falar de acordo com as Escrituras. É claro que aqui em mente, muitos comentaristas, eles creem que de maneira unânime está inserido a pregação e o ensino. Aquelas pessoas que têm o dom da pregação, da ministração da palavra e o ensino. É unânime isso entre os comentaristas. Quando ele fala, olha, os que falam, segundo esses dons que falam, fala segundo os oráculos de Deus, ou seja, de acordo com as Escrituras. Mas quando eu fui ler William Hendricks, ele fala que vai além disso. Então, todo dom que se maneja, por exemplo, dar um testemunho, quando você vai dar um testemunho, quando você vai evangelizar, quando você vai cantar louvores, quando você vai aconselhar, ele fala que tem que ser segundo a palavra de Deus. Então, você vê como é sério isso aqui. Todos aqueles que exercem. Por isso que aquela proposta que nós voltamos, quando eu entrei com a primeira pregação deste ano, era permanecer na doutrina dos apóstolos. Nós podemos discutir a cor da igreja, nós podemos discutir o material do púlpito, nós podemos discutir se a luz é clara ou se é escura. Essas coisas são secundárias. Mas o que não podemos negociar, a doutrina dos apóstolos. Elas precisam ser centrais. Aí nós entendemos muitas vezes assim, ela é central, mas é quem prega, né? O que dá escola dominical, o que ensina na salinha, o que fala no louvor, não. Aqueles que evangelizam, aqueles que aconselham,
aqueles que conversam com seu irmão, as palavras têm que ser pautadas nas Escrituras. Por isso que nós temos que estar centrado em tudo isso. Aqueles que têm o dom, que está à frente, que vai comunicar, que tem que ser respaldada na palavra de Deus. Por isso que isso é muito sério. É a palavra de Deus que edifica. É toda a palavra de Deus que é inspirada, não a nossa. É ela que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É com a palavra de Deus que não volta vazia. Então você percebe que ele fala, os que falam, falem segundo os oráculos de Deus. Então nós estamos sempre nessa categoria, os dons, tanto aqueles que falam, mas há uma segunda categoria, qual ele divide aqui, que é outra categoria que abrange tantos outros dons, está ainda no versículo 11, na parte B, que vai falar dos que servem. Olha lá que ele vai falar, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Os que falam, falam de acordo com a palavra de Deus, escrituras, respaldo bíblico, mas e os que servem? Façam de acordo com a força do que Deus supre. Ou seja, Pedro ele vai prosseguir dizendo que os cristãos estão empenhados no serviço prático. A vida cristã é uma vida prática. E apesar que nós olhamos para esse dom de fala, quem ministra, quem ensina, de alguma maneira está servindo, ele está relacionado a isso. Ele fala, olha, vocês devem cumprir isso no poder que Deus provê a cada um de vocês. É como se o apóstolo estivesse dizendo que você não está aí prestando um favor quando você está servindo. Você está debaixo da autoria de Deus, você está debaixo da condição que Deus está dando para você fazer. Então não é aquela ideia, eu estou fazendo porque eu sou bom. Eu estou fazendo porque eu sou melhor que tal pessoa. Não, você só faz porque Deus te capacitou para fazer. E é Deus que está dando poder para você fazer. Isso nos livra da arrogância e do orgulho. Mas, ao mesmo tempo, isso nos encoraja. Ao mesmo tempo, nós sentimos tão pequenos. Será Deus que eu dou conta? Mas essas coisas parecem tão simples. Como que eu posso abençoar a igreja com só isso que eu sei fazer? Faça no poder de Deus. É Deus que deu para você e muitas vezes isso é encorajador, porque o mesmo Deus que nos dá o dom, ele nos concede o poder para fazer. Ou mesmo, nós somos muitas vezes confrontados, muitas vezes nós somos, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer? E quando é a nossa própria força, deixa eu já falando para você, a gente não consegue mesmo. Você vai ser desencorajado. Você vai ser muitas vezes desafiado no meio de um ministério, de algo que Deus mandou você fazer, você vai se sentir pequeno, mas é isso que nós somos de verdade. Mas quando Deus ele faz você entender que é o poder dele operando em você, meu Deus do céu, você confiando nele, fala, Deus, eu vou servir o Senhor com toda a minha força, mas eu dependo de ti. Ele fala, olha, aqueles que servem, faça no poder de Deus. E outra coisa, não pense que é você. Isso pode acontecer, isso pode tomar o nosso coração, faz porque eu sou melhor mesmo. E aí nós desprezamos as pessoas, nós queremos usar um cargo, alguma coisa para se aparecer, e isso é tão sutil. Isso pode entrar no nosso coração. Nós somos humanos, somos falhos, nós podemos, de fato, nos ensoberbecer por isso. Isso é um veneno. Isso pode acabar com a nossa vida, isso pode acabar com o nosso ministério, isso pode levar outras pessoas a pecarem. Por isso que sempre pedindo, Senhor, guarda o meu coração. Eu vou fazer, o Senhor me chamou, mas me encoraja, Senhor Deus, eu quero ir no poder do Espírito Santo. Vai nesse poder de Deus, entendendo que se você faz, você deve fazer na força que Deus te dá. Então é Deus que dá a força para você servir, queridos. Então eu não sei o que Deus tem chamado vocês para fazer, mas primeiramente, aqueles que ensinam, de acordo com os oráculos, de acordo com a palavra de Deus. Se Deus chamou você para ensinar, se Deus chamou você para comunicar, até mesmo aqueles que aconselham, o que você vai falar para a pessoa? É segundo a palavra de Deus. Eu vou falar da minha experiência, ok, mas ela precisa de um respaldo na palavra de Deus. Eu vou cantar louvores, está cantando em todo lugar, mas o que a palavra de Deus fala sobre aquele louvor? Eu vou pregar uma palavra, o pastor me convidou, irmão, ore por mim. E agora? Irmão, palavra de Deus e oração. Vai para lá, abra a sua boca. Você pode não ser o maior orador ou qualquer coisa parecida, mas o seu compromisso com a palavra já é algo maravilhoso.
quando você expõe as Escrituras, quando você canta as Escrituras, quando você aconselha as Escrituras, a palavra por si só vai fazer o seu serviço. Por isso que ele fala, aqueles que ensinam, permaneçam ensinando conforme a palavra de Deus. E aqueles que servem no poder de Deus. E qual é o propósito último de tudo isso? Versículo 11, ainda aí. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, queridos, toda a glória de Deus. Por isso, ensine conforme a sua vontade. É Ele que deve ser glorificado, não é o Luciano. Eu posso buscar minha glória diante dos homens? Posso. Mas aí o que vai acontecer comigo? Eu vou estar me enganando. Eu vou receber o galardão que eu tenho. Não é o reconhecimento humano? Bom, já reconheceram você? Já recebeu o seu galardão. Mas quando eu falo conforme a palavra de Deus, isso também é confortador, porque por mais que as pessoas não aceitem, eu estou buscando a glória de Deus e não a minha. Eu estou buscando para que essa palavra chegue aos corações, mesmo que aquela pessoa a priori não aceite, mas lhe dando a glória que lhe é devida. E quando eu reconheço que aquilo que eu sirvo, o meu poder não vem de mim mesmo, mas de Deus, eu estou glorificando a Deus. Quando eu busco amar o meu irmão de maneira intensa, ao ponto de perdoá-lo, mesmo que ele é falho, eu estou glorificando a Deus. Quando eu vivo na expectativa da segunda volta de Cristo, não me deixando levar pelas preocupações desse mundo, eu glorifico a Deus de alguma maneira. Por isso, aquilo que diz 1 Coríntios 10, 31, quer comais ou bebais ou fazer qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, nas coisas mais simples. É aquilo que em Romanos capítulo 11, 36 fala, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Então, como nós podemos glorificar a Deus com a nossa vida? Primeiramente, confiando nele. Mentes sóbrias, sendo criteriosos, não se deixando levar pelas circunstâncias da vida, mas permanecendo numa dependência de Deus em oração. Como que eu posso glorificar a Deus aqui? Perdoando meu irmão, amando de maneira prática. O amor verdadeiro é aquele amor que perdoa pecados, é aquele amor que está disposto a perdoar a ofensa. Mas entenda, irmãos, o amor também corrige. Não é só deixar o irmão pecar, não, eu te perdoo, porque afinal de contas a Bíblia fala que tem que perdoar amor. Não, você também pode chegar nele, abrir os olhos dele, fazer ele crescer, tirar ele do lamaçal do pecado. Isso também é uma forma de demonstrar amor pela vida do seu irmão, mas nunca deixar de perdoá-lo. Esse é o amor intenso que ele pede para nós. Quando nós viemos praticar a hospitalidade, receber um irmão, não façamos isso com murmuração. Façamos isso como com a consciência de que estamos fazendo para o Senhor. Isso glorifica a Deus. E aí nós temos que entender também, queridos. Se Deus te deu um dom, você precisa servir. Não importa o que seja. Não despreze o dom que Deus te deu. Achando, mas é tão insignificante. Não é. Quando você busca colocar a glória de Deus acima de todas as coisas, você pode ter certeza. Eu, como líder, posso não enxergar. As pessoas que estão do seu lado podem não enxergar. Mas Deus ele é glorificado através disso. Por isso que você tem que colocar aquilo que Deus colocou na sua mão, ao serviço dele, para servir a sua igreja, e Deus é glorificado. Deus é glorificado no ministério daqueles que falam de que maneira? Quando eles são fiéis transmitindo a palavra de Deus. Quando eles são fiéis, independente se as pessoas vão gostar ou não, permanecendo firme na palavra de Deus. Vou aconselhar meu irmão o que a palavra de Deus fala sobre isso. Eu vou cantar uma música, o que a palavra de Deus fala sobre isso? E quem sabe Deus levanta compositores, aí o Ministério de Louvor está nos ouvindo aí. Quem Deus sabe, Deus levante compositores que consigam, Deus dá graça para que eles possam fazer uma canção à luz da palavra de Deus, glorifica a Deus. Mesmo assim, cantar a palavra de Deus, glorifica a Deus. Quando nós entendemos que tudo que nós fazemos não é na nossa própria força. E nós colocamos na dependência de Deus e nós somos encorajados a fazer na força dele. Deus é glorificado. Por isso que ele termina aqui o versículo 7 dizendo: a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E Deus só é glorificado por meio de Cristo. É por nós estarmos em Cristo, sujeito a Cristo, vivendo na dependência de Cristo, na expectativa da volta de Cristo, que Jesus é glorificado. A ele, por meio dele,
Nós só podemos glorificar a Deus por estarmos em Cristo. Nós só conseguimos agradar a Deus porque Cristo está em nós hoje. Fora de Cristo não tem nem como ser aceito diante de Deus, quanto mais glorificá-lo. E se você está em Cristo, você foi chamado para glorificá-lo. Eu não sei como você tem vivido a sua vida e talvez você tenha sido desencorajado a servir ao Senhor. Talvez as circunstâncias, talvez você não tenha tido mais cabeça para fazer isso. Hoje, muito mais, nós temos que estar atentos, nós que voltamos a fazer o culto online por causa das circunstâncias. Não deixe essas coisas embriagar sua mente, o seu coração. Não deixe essas coisas levar você para longe do Senhor. Não dependa do governador do Japão, não dependa do governador do estado, dependa do Senhor. O seu vínculo, a sua confiança está nele. Esses homens são meros homens que estão debaixo da graça de Deus e Deus está usando eles, e louvado seja o Senhor, e que Deus continue usando as autoridades do nosso país. Orem por eles, mas as suas expectativas não devem estar nessas coisas e nem no que está acontecendo em volta do mundo, mas há um Senhor que governa e Ele está dizendo para nós que o fim de todas as coisas está próximo. Nós estamos vivendo os últimos dias da história. Eu não sei quando Ele virá, mas Ele fala que nós devemos vigiar e esperá-lo. E a nossa esperança é que Ele voltará, queridos. A nossa esperança é que Ele voltará e todo esse sofrimento acabará. Mas enquanto Ele não vem, sirvamos uns aos outros, amemos uns aos outros e continuemos a glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Para isso eu quero convidar você a orar neste momento. Então feche seus olhos, nós queremos orar neste momento. Amém?